Olá pessoal, como é que vamos todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês, né, batendo esse papo para falar sobre acupuntura com vocês. Tirando dúvidas, esclarecendo, respondendo aos comentários que vocês vão passando. Perguntas como essa daqui enviada pela Beatriz Ferraz, mandou esse comentário aqui. Boa tarde. Tá? Poderia compartilhar as fontes da informação de que a criatividade é uma faculdade do movimento mental. Movimento, mais uma vez, também pode ser chamado de elemento. Tá? Eu uso mais o termo elemento, mas o termo movimento também se encaixa aqui. Tá? Então, dependendo da literatura, alguns colocam elemento, outros colocam movimento. Então, eu cito que a criatividade é uma faculdade, ou seja, é uma manifestação de uma energia mental associada com um elemento metal. Só que aqui ela coloca o seguinte: sou acupunturista e, conforme tenho estudado, os textos clássicos apontam para a madeira quando se fala em criatividade. Desde já agradeço e parabéns pelo conteúdo. Obrigado mesmo, Beatriz, por estar ajudando, inclusive, aqui, mandando essas perguntas que me ajudam também a elaborar esses vídeos aqui para vocês. Aliás, antes de mais nada, né, pedir para vocês aproveitar a propaganda que está aqui em cima. Tá? Assinarem o canal, ativarem o sininho para saber quando tem vídeos novos aqui. Deem seu like para esse vídeo e dê uma olhada lá no site shenlong.com.br para me ajudar a financiar aqui esse canal, tá? Adquirindo um curso online ou sendo assinante do Clube de Estudos de Acupuntura. Tem pessoal aqui para financiar o canal, vende camiseta, por exemplo, tá? Mas eu aqui vendo cursos. Camiseta às vezes você nem acabou usando muito, né? Mas os cursos aqui ficam para vocês, tá? Em termos de conhecimento de acupuntura. Então vamos lá, Beatriz. Então, criatividade, eu associo com o elemento metal. Então, para quem não sabe disso, deixa eu até esclarecer aqui, colocar. Deixa eu só pegar aqui meu tabletzinho. Tem um pequeno tablet aqui, gente. Tá, para falar. Tem uma energia mental, então, para cada um dos 5 elementos. Tá? Então, dentro do conceito de 5 elementos, a gente tem lá, então, o elemento fogo, ou movimento, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. No caso, eu associo a criatividade, vou colocar assim desse jeito aqui, a criatividade eu associo com o elemento metal. Qual a minha fonte para eu ter citado essa informação? Essa é uma pergunta que na verdade não é muito fácil para eu responder, não, tá? Desculpe. Tá? Não é uma pergunta fácil para mim ficar respondendo, não, Beatriz. É porque eu não tenho uma fonte específica. Com o tempo de estudo também, eu não fui fazendo uma seleção, não fui anotando os apontamentos das suas fontes. Tinha algumas coisas também em termos de pesquisa que nem tinha uma fonte específica também. E eu fui coletando informação de diversos textos ao longo de vários anos, tá? E tem bastante tempo já que já fico pesquisando, então eu fui fazendo algumas associações e fui descartando um monte de coisa também, tá? Para chegar nesse ponto. Por exemplo, na associação da criatividade. Uma das fontes que eu poderia citar é uma que tem relação com uma técnica conhecida como uma explicação de um conceito chamado de 5 colinas. É um texto, aparentemente ele não é chinês, ele teria uma outra fonte,
tá? Alguns citam ele como tibetano, hindu, tá? Mas tem muita raiz relacionada aparentemente também com conceitos antigos do budismo. Essa técnica das 5 colinas, as 5 colinas a que ele se refere não são exatamente um local. Tem uma técnica chamada técnica 5 colinas que tem relação com um local, aparentemente, tá? Numa região na China, que seria um vale cercado por 5 colinas, mas essa técnica especificamente, as 5 colinas seriam uma representação dos dedos das mãos, tá? Que é uma técnica que associa também com o conceito do uso de mudras, tá? Mudras são posições, gestos que você faz para trabalhar energias também, para simbolizar um monte de coisa. E nessa técnica das 5 colinas, é uma técnica meio mística que envolve o conceito de mudras, tá? Cada um dos dedos tem relação com uma energia mental. E lá tem uma citação falando sobre as 5 colinas com relação aos 5 elementos, os 5 dedos das mãos relacionados com 5 elementos. E tem uma base lá que tem origem nesse conceito que geralmente eu explico as energias mentais associadas com 5 elementos. Essa consideração, então, metal relacionado com criatividade, está associado com os 5 elementos dentro do chamado ciclo de movimentação das energias no ciclo de criação. Então, aí o conceito de movimento de energia, os 5 movimentos, né? E nesse caso, então, já fiz inclusive alguns vídeos falando sobre isso. Existe uma energia mental para cada um dos 5 elementos. Então a energia do fogo está relacionada com a energia da atenção ou da consciência. Atenção, consciência. Terra é a energia da memória. No elemento água eu tenho aqui a energia da força de vontade, se bem que eu, ao invés de usar esse termo, força de vontade, eu gosto mais de usar o termo empreendedorismo, tá? E no elemento madeira, eu coloco aqui o conceito da energia do sonho, ou do sono, dos sonhos, que seria uma manifestação da energia mental do nosso inconsciente, tá? Então eu coloco eu explico dentro dessa visão, que é baseada nessa técnica antiga, tá? Tem uma base dessa distribuição de energia dessa forma, tá? Então criatividade era associada com o elemento metal e não com o elemento madeira, tá? Pelo ciclo de criação, até para explicar essa movimentação, porque ele tem relação com esse conceito, então dentro do ciclo de energia, eu geralmente costumo contar quase como uma forma de uma forma lúdica, que seria o seguinte: uma criança vai para a escola porque tem sonhos, então ela tem o sonho de ser alguma coisa, tá? O sonho de ser alguma coisa na vida, tá? De ser alguma coisa assim, de ter uma profissão, tá? Ele vai querer se tornar um engenheiro, um físico nuclear, um médico, um acupunturista, alguma coisa assim. Tem um sonho. Isso faz com que madeira então alimente fogo. Assim ele vai para a escola e começa a prestar atenção em tudo aquilo que está sendo passado para ele. Então, o professor explica as coisas, o que ele está lendo nos livros. Ele presta atenção em tudo aquilo que está sendo informado para ele, tá? Só que não adianta só a criança ficar prestando atenção, tá? E depois acabar esquecendo tudo. Por isso que a energia do elemento fogo, a energia da atenção, alimenta a energia do elemento terra. Ciclo de criação, né? Terra tem a ver relação com a memória, então a criança presta atenção na aula e guarda tudo isso dentro da cabeça dela, dentro da memória. As informações estão todas guardadinhas lá dentro. Mas não adianta ser só uma máquina de decorar coisas, tá? Ficar decorando um monte de informação só. Ela tem que fazer com que aquelas informações todas que estão guardadas dentro da cabeça sofram transformações, gerem coisas novas, tá? Por isso que a energia de terra vai alimentar a energia de metal, onde a gente tem a criatividade, a imaginação. Com isso, aquelas informações que ela memorizou, ela pode
arrumar elas de formas diferentes dentro da cabeça, criar coisas novas, tá? Fazer com que inovações estejam constantemente acontecendo. Né? Mas também não adianta ficar com esses pensamentos só na imaginação dela. Ela tem que colocar aquilo que está nos pensamentos dela para o mundo real, concretizar, ou melhor, fazer com que essa energia de metal alimente a energia do empreendedorismo. Tá? E empreendedorismo não é só fazer, é arrumar direitinho as coisas para que elas possam de fato estar acontecendo. Por isso não se trata só de uma atividade física, é uma atividade mental também. E lembre, tem a manifestação física, mas até agora estamos falando mais das energias mentais aqui associadas. Então a criança que prestou atenção na aula, memorizou um monte de informação, usou sua imaginação para criar coisas novas, agora ela consegue manifestar todas elas no mundo real, ela tem condições de fazer aquilo acontecer. Tá? Então a energia do elemento água é um empreendedorismo. E quanto mais uma pessoa realiza na vida, mais sonhos ela vai ter, tá? Mais desejos ela vai estar procurando encontrar. Então, energia do sonho está relacionada, fechando esse ciclo das energias mentais dentro dos 5 elementos. É por esse motivo que eu coloco aqui, então, né, a energia da criatividade eu associo com o elemento metal, tá? Com a energia da imaginação. Tá? Eu até coloco algumas informações a mais, por exemplo, de uma forma bem lúdica, né? Quando você está numa situação em que você quer encontrar uma saída, tem que desenvolver uma saída, tá? E só que você não está conseguindo criar uma forma nova, encontrar alguma coisa que você possa fazer, tá? Um conselho que a gente fala muito assim, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente costuma falar assim: calma, respire fundo. Tá? Se você respirar fundo, você vai ter, é como se você acalmasse a sua mente e pudesse então encontrar uma solução para uma situação que você não está encontrando uma boa resposta. Você vai poder criar uma resposta. Tá? Então, por isso que, mas isso também tem relação com a energia do elemento metal, que o órgão do elemento metal é o pulmão. Relaciona então mais ainda o elemento metal com a criatividade. Aliás, uma fase da respiração é justamente a inspiração. E uma pessoa que tem muita criatividade, um artista, por exemplo, tem que ter uma grande inspiração para criar uma obra de arte. Então, isso daí também associaria mais a criatividade, aproximaria mais o conceito da criatividade ao elemento metal. Eu sei que tem alguns textos que colocam a criatividade relacionada com o elemento madeira. Mas assim como eu dei essa explicação para a criatividade no elemento metal, eu nunca encontrei uma resposta assim muito clara dessa associação com o elemento madeira. Que eu me lembro, eu ouvi uma explicação que seria a seguinte: a energia do elemento madeira está associada com a primavera. A primavera é quando a vida renasce, tá? Depois do inverno. Então, por isso que essa renovação estaria associada com a criatividade, a renovação de ideias, por exemplo. Porém, isso daí eu estaria associando mais uma estação do ano com a criatividade. Só que se essa explicação é válida, ela deveria ser válida também para as outras energias mentais com os outros elementos. Então, por exemplo, o clima do elemento terra, qual é o clima do elemento terra? Bom, a primavera é madeira. O clima do elemento terra é a meia estação. O que a meia estação teria relação com a energia da memória? Não sei, eu não vou passar essa informação porque eu não encontrei nenhuma informação nesse respeito. O verão teria relação com a atenção. A atenção de quê? De passar protetor solar, sei lá, você tem que sempre passar protetor solar. Tá? Não, porque isso daí podia ser memória também. Você tem que lembrar que tem que passar protetor solar. Não sei que energia emocional outra, se a criatividade não está em metal, está em madeira. Qual seria a energia emocional, então, nesses textos clássicos que você viu, que estaria associado com o elemento metal?
Tá? E será que essa energia do elemento metal outra se encaixaria também nessa visão do ciclo dos 5 elementos? Lembre-se, uma informação para ser válida, ela deve não se encaixar sozinha, de uma forma isolada. Ela deve ter outros componentes que possam dar uma base para elas. Por exemplo, eu já vi em alguns textos também que a energia mental do elemento terra aqui, ao invés de memória, eles colocam um pensamento. Tá? Pensamento. Tá? Por que pensamento estaria associado com o elemento terra ao invés de memória? Tá? Do que a palavra pensamento, eu associo muito mais com a palavra memória. Por que eu falo memória no elemento terra? É que no elemento terra, lembra que eu falei de meia estação, a estação do ano, mas o clima do elemento terra qual é? O clima do elemento terra tem relação com a umidade e tem uma manifestação de umidade chamada de mucosidade. O que é mucosidade? É uma coisa grudenta. E o que é a memória senão um pensamento que fica grudado na nossa mente? Então talvez seja por isso que eles associam isso ali com um pensamento, mas não um pensamento criativo, por exemplo, mas o pensamento relacionado com a memória. Esse é o pensamento associado com terra. Então tem que ter uma base, tem que ter alguma coisa a mais para dar substância, tá? Para essa informação. Porque tem muito texto que fala justamente isso, texto clássico mesmo. A energia mental do elemento madeira é a criatividade. Ponto. Não explica mais nada. Tá? Ou não dá uma dica um pouco, ou não dá uma outra informação que possa relacionar, fechar essa ideia. Tá? Vocês estão vendo, quando eu faço vídeos aqui, eu procuro passar informações que possam dar um sentido, uma lógica dentro desse conceito. Por isso que fica fácil, muitas vezes, vocês poderem entender o que está acontecendo com as energias dentro do chamado ciclo de criação, do ciclo de dominação. Não é só uma informação jogada, tá, dentro dos 5 elementos. Tá? Tem uma explicação que você pode encontrar por trás delas. Isso quer dizer, então, eu não considero alguns textos clássicos. De fato, eu não considero alguns textos clássicos como sendo os verdadeiros. Lembrar que o texto clássico foi considerado como um texto clássico porque alguém deu essa conotação para eles. E necessariamente isso não confere um valor por si só. Tá? Pode parecer estranho isso daí ficar falando, mas a China é um país bem burocrático. Então alguém, burocraticamente, é como se fosse na Bíblia cristã. Tem aquele os evangelhos, né? Tem os 4 evangelhos canônicos, tá? Marcos, enfim, sei lá, esqueci. Mas tem 4 evangelhos que são chamados de canônicos, são os que valem. Mas fora isso daí tem aqueles evangelhos que são chamados de apócrifos, né, que contam histórias que não se encaixariam lá direitinho, tá? Mas que tem muita informação que pode ser interessante também. Então, no conceito chinês é mais isso acontece mais ainda. Tem textos chamados de clássicos e tem alguns chamados apócrifos, né, que não foram considerados como clássicos então, mas que não sei por que eles não foram considerados, tá? É a briga, sei lá, administrativa de classe, sei lá o que está acontecendo lá na China naquela época, tá? É uma briga danada lá antigamente, mas que eles não foram considerados, mas que acabam explicando, como por exemplo esse daí das 5 colinas, associando então cada um dos 5 elementos como energia mental, tá? Para cada um dos 5 elementos dentro do ciclo dos 5 movimentos, né, que a gente tem na medicina chinesa. Mas infelizmente eu não tenho uma fonte clara. Tanto é que o pessoal geralmente me pergunta: Celso, tem algum livro que você recomenda que eu estude acupuntura que tenha tudo a respeito de acupuntura? Não.
Não tem um livro assim que eu posso falar assim que leia esse livro aqui, que você vai, nesse livro, você vai encontrar tudo que você precisar de acupuntura. Não é verdade isso daí. Tá? A maior parte dos livros tem muita informação boa, tem informações incompletas que podem ser completadas com alguns outros livros que às vezes não tem nada a ver com acupuntura. Já vi informações muito úteis sobre para acupuntura em livros de astrologia, por exemplo, astrologia chinesa, em livros até de culinária chinesa, tem uns negócios bem interessantes também, que eu já encontrei. Enfim, a medicina chinesa, a acupuntura, é baseada no ciclo da vida. E a vida não se restringe apenas a um único texto, e muito menos a um único texto que fala sobre acupuntura, Beatriz. Infelizmente eu não posso ajudar ninguém falando assim, leia esse livro, vale a pena você ler esse livro aqui. Eu li vários textos e cada um me passou algumas informações e eu acabei filtrando muita coisa, tá? Até textos clássicos tem algumas coisas lá que eu discordo, porque a afirmativa acaba não servindo, tá? Não se encaixa na explicação, tá? Tem muitos livros clássicos que às vezes são contraditórios. Num capítulo ele está falando uma coisa, no outro capítulo você vai ler, tá? E ele mesmo está se contradizendo. Então a gente tem que aprender a filtrar algumas informações também. Bom senso, para variar, a gente precisa. Tá? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor essa complicação que pode ser a acupuntura, mas que a gente pode considerar. Tá? O bom é a gente não ser avesso a nenhuma informação e ter a mente aberta para um monte de coisa. Tá joia? Deem likes para esse vídeo, assine o canal, ative o sininho e ajude a financiar esse canal adquirindo um dos cursos online de acupuntura ou sendo assinante a ter novidade nos clubes de estudo de acupuntura. Tá bom? Então é isso, gente. Abraços e beijos. Tchau, até a próxima.